Oi, que bom te ver por aqui de novo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Pró Suzana, professora de ciências, e nessa aula nós vamos falar sobre os biomas do Brasil. Como esse assunto é um assunto um pouco extenso, nossa aula especial ela vai ser dividida em duas partes e hoje a gente tem a primeira. Estão preparados? Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica aí antenada com todas as novidades que a gente posta aqui por semana, tá certo? E não se esquece, já deixa o joinha, ajuda o nosso canal a crescer. Vem comigo, vamos pra aula. E mais uma vez a gente vai começar a nossa aula com as perguntinhas. E hoje eu quero saber se você consegue me dizer o seguinte: as paisagens do Brasil são todas iguais? Eu acho que essa até é fácil, né? A gente vê aí na televisão, quando a gente viaja também, quando a gente ouve falar de outros lugares, a gente já tem aí uma noção, né? De que as paisagens do Brasil não são todas iguais. Eu já dei a resposta, mas essa foi fácil. Mas eu ainda tenho uma outra pergunta para vocês. O que são biomas? Agora eu dificultei um pouquinho, né? Mas não se preocupa que a gente vai responder. Você já sabe que na nossa aula a gente sai daqui sabendo todas as respostas para essas perguntas. Então, vou começar com uma pista. A pista de hoje é uma pista muito bonita, por sinal, né? Eu coloquei umas fotos aí bem interessantes para que vocês deem uma olhadinha. São fotos de paisagens aqui do Brasil. Então, já nos responde o quê? Que as paisagens do Brasil não são todas iguais. Tem bastante diferença aí pelo meio, né? A gente precisa falar que isso acontece, galera, por conta da grande extensão territorial do nosso país. O nosso país, o nosso Brasil é muito grande. E por conta disso, nós temos regiões do Brasil que estão localizadas em áreas de clima diferente, com volume de chuva diferente, com influência do oceano ou com pouca influência do oceano. Então, tudo isso vai fazer com que as paisagens sejam diferentes. Tá aí o mapinha do Brasil, sei que vocês já conhecem, mas quis colocar para ilustrar. E essa grande extensão territorial faz com que a gente também tenha uma grande riqueza em biodiversidade, que é a grande variedade de plantas, de animais, a fauna e a flora do nosso país. E afinal, agora a gente volta para a perguntinha. O que é um bioma? Falei de extensão territorial, falei de biodiversidade, mostrei as fotinhas, trouxe elas de volta. Mas afinal, o que é um bioma, professora? Bioma, gente, é uma região que vai possuir características bem próprias de clima, solo, vegetação e também de fauna, ou seja, de animais, tá certo? Então, um bioma é uma região que vai ter suas próprias características de quais são as plantinhas que tem ali, quais são as características daquelas plantas, que animais eu encontro por ali, como é a quantidade de chuva, como é o clima daquela região, entendeu? Então isso é um bioma. Aqui a gente tem no Brasil 6 principais biomas que são definidos pelo IBGE. Então são 6 biomas que a gente tem de principais, não são os únicos, tá, galera? Fica atento a isso. Esses são os principais. Então a gente tem a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Nossa aula hoje nós vamos falar dos 3 primeiros ali, Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, e na parte 2 dessa aula, que vem na próxima semana, a gente fala de Caatinga, Pantanal e Pampa, tá? E aí eu trago esse mapinha para vocês, que é do site Nova Escola, que mostra uma divisão dos principais biomas onde eles se localizam aqui no nosso país. Então vocês estão vendo que a Amazônia está lá no norte, tá certo? Vamos trazer um pouquinho de geografia para cá, para nossa aula. A Amazônia está localizada lá na região norte, o Cerrado está pegando ali um pedaço do Nordeste com o Maranhão, entrando pelo Centro-Oeste, tá certo? Descendo ali pelo Sudeste também. Nós temos a Caatinga concentrada aqui no Nordeste. Eu falo aqui porque eu moro na Bahia, não sei se vocês sabiam disso, mas a Pró é baianinha. E a gente tem aqui a Caatinga, então, no Nordeste. O Pampa tá lá de roxinho no Rio Grande do Sul. Então, vejam que só um estado do Brasil tem
esse bioma. E nós temos o Pantanal também reduzidinho lá no centro-oeste, localizado no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, tá certo? E a gente vai falar então um pouquinho dos 3 primeiros, que é a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Vamos lá! O primeiro bioma que eu trago para vocês é a linda Amazônia. Olha só que show esse vídeo, gente. A Amazônia, vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. É uma grande floresta tropical com árvores assim exuberantes, uma riqueza de vida muito grande. A gente, quando pensa na Amazônia, pensa logo naquele verde, né? Nos animais que estão por lá. É uma coisa linda a Amazônia. E ela tem características principais que eu trouxe aqui para vocês, tá? Primeiro, o clima é muito quente e úmido. Chove pra caramba, tá? Chove muito lá na Amazônia, gente. Então a gente fala que tem um grande volume de chuva. Agora, em compensação, o solo é pobre. Ué? Mas como é que o solo é pobre e eu tenho essa riqueza toda de vida? A gente consegue ter essa exuberância toda de vegetação na Amazônia, mesmo com o solo pobre. Por quê? Porque folhas de árvores que vão caindo, né? As plantinhas que vão morrendo, os animais também que vão morrendo, eles vão se acumulando ali no solo e vão fornecendo nutrientes, tá? À medida que eles vão se decompondo, eles vão cedendo nutrientes para o solo e então eles começam a nutrir o solo. Mas se a gente tira essa vegetação, se os animais vão embora, a gente tem um solo, na verdade, pobre. Como eu tinha falado antes para vocês, né? Quando a gente pensa na Amazônia, a gente lembra logo daquela exuberância de árvores, uma grande variedade de espécies de animais, de plantas, tá certo? E a gente também tem uma grande quantidade de rios na Amazônia. Ela é uma imensa reserva de água doce, tá certo? Cerca de 20% de toda a água doce do mundo está localizada ali na região da Amazônia. Então é impressionante o volume de água que a gente tem por lá. A gente tem alguns problemas ambientais que acontecem lá na Amazônia e que acabam provocando o desmatamento dessa floresta. Eu coloquei 2 exemplos aí, existem outros problemas que acontecem, né? Que é o desmatamento e a extração ilegal de madeira, tá certo? Que acontece. Você tem áreas que são liberadas para fazer extração, mas uma extração de forma sustentável. Mas, infelizmente, algumas pessoas fazem essa extração de forma ilegal e de forma incorreta e acaba desmatando a floresta e causando grandes prejuízos aí para o meio ambiente. E do outro lado nós temos a extração de minérios, a mineração, também é um grande problema porque não só provoca o desmatamento, como também provoca a poluição do solo e de rios, porque os metais eles acabam entrando no solo ou sendo carregados por água da chuva e de forma inapropriada vão parar aí nos córregos, nos rios e nas fontes de água, poluindo esse recurso tão importante para a vida, tá certo? Também digo, não é que a mineração seja proibida, mas ela precisa ter um controle. E o próximo bioma que a gente vai falar é a Mata Atlântica. Eu trouxe aí um vídeo lindo da Mata Atlântica, né? Uma área aí desse tipo de vegetação, desse bioma. E olha só, a Mata Atlântica, ela tem esse nome porque, obviamente, ela está localizada próxima ao Oceano Atlântico, tá? Lá o clima é muito quente e chuvoso. Assim como a Amazônia, ela também tem o solo pobre, mas lembrem, né? Os restos de seres vivos que vão se decompondo aí, principalmente folhas de árvores, plantas que morreram, eles vão repondo os nutrientes do solo, tá? À medida que vão sendo decompostos. Eu coloquei também o Oceano Atlântico porque a grande parte, a maior parte, né, da extensão da Mata Atlântica se localiza no litoral brasileiro e tem muita influência do Oceano Atlântico. Uma parte da Mata Atlântica, ela avança para o interior do território, mas a maior parte dela está ali no litoral, tá? E a biodiversidade da Mata Atlântica é considerada uma das maiores do mundo, então não é pouca coisa não, tá certo? Se liga nessa informação. Então a gente tem uma grandiosíssima biodiversidade. Acontece que, infelizmente, a gente hoje tem aí cerca de apenas 7 a 12%
da Mata Atlântica original ainda preservada. Esse mapa, ele mostra o antes, né, onde a Mata Atlântica estava, que regiões ela ocupava, vejam aí de verdinho. Então, uma grande parte, né, ali no litoral, tá certo? E um pedacinho avançando, então, para algumas áreas do interior do território brasileiro. Porém, o que a gente tem hoje? A gente tem uma redução imensa das áreas onde ainda tem Mata Atlântica preservada. Isso aconteceu, gente, por conta da construção de cidades, né? Se a gente for observar os mapas de densidade populacional aqui no Brasil, a gente vai ver que a grande maioria das pessoas moram em áreas onde eram originalmente a Mata Atlântica, tá certo? Um grande volume de pessoas no litoral e em regiões próximas ao litoral, tá certo? Então isso vai ocasionando também a derrubada das árvores para a construção de casas e moradias. Mas além disso, a gente também tem a extração madeireira, né, a abertura de pastos para a criação de animais, enfim, são vários os problemas ambientais que foram causando ao longo de todos esses anos a devastação da Mata Atlântica, e hoje a gente tem, infelizmente, somente de 7 a 12% do que era a Mata Atlântica original. O outro bioma que eu quero apresentar aqui para vocês é o Cerrado, é o terceiro bioma que a gente vai estudar hoje, tá certo? É um bioma também muito interessante, porque olha só que imagem linda, gente. Eu amei esse vídeo, tá? Amei, achei incrível. Olha só, o Cerrado ele tem umas características bem peculiares. O verão é chuvoso e o inverno é seco. E basicamente nessa área onde o Cerrado está localizado, a gente só tem essas duas estações do ano. Tá certo? O verão também é muito quente. Nessa região ocorrem queimadas. Essas queimadas ocorrem de forma natural, porém a gente vai ver que a ação humana tem aumentado a quantidade de queimadas no Cerrado. Isso é um problemaço. A vegetação do Cerrado, ela não é homogênea, tá certo? A gente encontra regiões do Cerrado onde a vegetação é bem rasteira, tá certo? Bem só formada ali de gramíneas. E aí você tem áreas onde você já encontra arbustos, grama mais alta, pequenas árvores. E tem outras regiões onde você encontra árvores altas, uma vegetação mais densa. Isso faz com que o Cerrado seja dividido em fisionomias. Essas fisionomias do Cerrado, elas podem ser o campo limpo, o campo sujo, o campo cerrado, cerradão, enfim. A gente tem uma apostila aí, tá certo? O link tá na descrição do vídeo se você quiser baixar. É um roteirinho de estudo onde você tem todas essas informações, ok? O Cerrado também sofre com muitos problemas ambientais, tá, gente? Aqui, ó, desse ladinho, eu coloquei uma foto onde a gente tem a derrubada da vegetação nativa do Cerrado para a abertura de áreas para agricultura. Isso também pode acontecer para a abertura de pastos para a pecuária, tá? Então, essa foto aqui, ó, representa a agricultura, mas esse fator aí também acontece quando dá criação de animais. E do lado de cá, eu coloquei uma foto aí dos bombeiros tentando conter uma queimada. Olha só, o Cerrado, eu falei antes, né, que o Cerrado tem queimadas que ocorrem de forma natural. Porém, o ser humano vai lá e começa a fazer essas queimadas em grande quantidade e de forma descontrolada. Por quê, professora? Bom, para abrir os pastos, né, para facilitar a derrubada da vegetação, e também porque essa queimada ela acaba gerando um solo mais nutritivo para plantio. Então, o solo fica mais fértil. E aí eles vão lá depois da queimada e acabam fazendo o plantio do que quer que seja. Porém, gente, essas queimadas elas geram muitos problemas, tá? Inclusive quando saem aí do controle, que acontece muito, e acabam invadindo então áreas de preservação, então, enfim, e vai destruindo, desmatando o Cerrado. Além desses problemas que eu coloquei aqui, o Cerrado também sofre com garimpo ilegal. O garimpo é a extração de minérios, como eu disse antes, gente, olha só, tudo é um equilíbrio, tá? Não é que você não vai minerar, mas que você vai fazer isso de forma correta, legal, né? De acordo com toda a legislação. E também a mesma coisa, não é que você não vai plantar, você não vai criar animais, mas tem que haver um equilíbrio. A gente chama esse equilíbrio de sustentabilidade. Então a gente precisa encontrar
meios para que a gente faça as ações que a gente precisa para a sobrevivência, mas de forma sustentável, mantendo aí o ambiente para as próximas gerações. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. O que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu, olha só quanta coisa. A gente aprendeu o que é um bioma. A gente viu quais são os 6 principais biomas do Brasil, de acordo com o IBGE. Também sabemos, lembrando, essa informação foi rapidinho, mas eu tenho certeza que você lembra. Não só são 6 biomas, a gente tem mais do que isso, só que esses 6 eles são considerados principais. E na aula de hoje, que é a primeira parte desse assunto, nós falamos de 3 biomas. Falamos da Amazônia, vimos as características principais e também os problemas ambientais que ela enfrenta. Falamos da Mata Atlântica, a mesma coisa, características principais e problemas ambientais. E nós também falamos do Cerrado. E aí, eu espero que vocês tenham, assim, compreendido esse assunto e eu te aguardo na próxima aula, que é a parte 2. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Bom, essa foi só a primeira parte, lembrando que semana que vem tem a parte 2. Espero vocês na próxima semana. Mas antes, deixa aí o seu comentário, me diz o que achou da aula, quais são os assuntos que você gostaria de ver por aqui, deixa a sua sugestão e um beijo imenso e até a próxima.